Vamos falar hoje um pouquinho sobre a legislação mosaica nessa série de vídeos sobre a formação do dízimo. A história do dízimo como instituição legal do povo israelita percorre um longo caminho. Se nós distinguirmos as várias camadas mais antigas e mais recentes da legislação mosaica, devemos notar que a legislação mais antiga não traz ainda uma lei do dízimo, mas, por outro lado, sabemos que de algum modo ele era praticado e que a oferta de dízimo dos rebanhos, dos frutos do campo, é praxe até anterior a Israel, tendo raízes não só no povo semita, mas ainda nos indo-germânicos. Na legislação israelita, bem antiga, o Código da Aliança, o israelita é alertado a não adiar a oferta tomada do produto da eira e do vinho novo, e acrescenta-se a exigência da oferta das primícias, lá no livro do Êxodo, capítulo 22. Quando o povo israelita quer introduzir a monarquia, o profeta Samuel recorda que entre os direitos, o rei também terá o direito de recolher dízimos das semeaduras, das vinhas, dos rebanhos, para a manutenção da sua corte, inclusive do culto sagrado. Isaías, capítulo 8. Quanto ao dízimo religioso, destinado diretamente ao culto, temos na legislação mosaica diversos textos que certamente refletem, nas suas variações, a evolução, a acomodação histórica que a instituição do dízimo foi sofrendo conforme as circunstâncias. A legislação que temos em Levítico 27, 30 a 33, encerra a motivação do dízimo, que soa bem arcaica. Os dízimos são propriedade do Senhor, consagração ao Senhor, porque Ele é o Senhor da terra e dos seus produtos. A Ele pertencem os dízimos dos produtos, do solo e das árvores, como também o dos rebanhos. A legislação de Números 18, 21 a 32 acentua que os levitas têm o direito a receber o dízimo, porque se dedicam ao serviço do santuário e por isso não receberam território próprio, herança, como as demais tribos. Por sua vez, os levitas devem entregar ao sacerdote Araão 1/10 dos dízimos que receberam, portanto, um dízimo do dízimo. Essa legislação parece ainda bem ligada à ideia da conquista de Canaã e não insiste sobre o lugar em que os dízimos devem ser entregues. Já a legislação deuteronomística, Deuteronômio 12, insiste em que os dízimos, como sacrifícios, não devem ser entregues em outros santuários, senão de Jerusalém. Isso certamente podia se tornar extremamente oneroso pelas distâncias e daí a legislação ter permitido que os dízimos em espécie fossem transformados por venda em dinheiro, que podia ser em Jerusalém reconvertido em espécie, lá em Deuteronômio 14, 22 a 26. Tal legislação reflete evidentemente a centralização do culto na reforma de Josias, no ano 620 a.C. O texto cuida em que não se negligencie os direitos dos levitas que moravam em outras cidades, bem como a cada 3 anos o atendimento, mediante os resultados do dízimo, do estrangeiro, do órfão e da viúva, portanto, dos necessitados, fossem atendidos. No belo texto de Deuteronômio 26, de 1 a 11, se descreve o ritual da entrega das primícias, com a respectiva oração que o ofertante então pronunciava, fazendo um verdadeiro resumo da história de Israel, ou melhor, das benemerências de Javé para com Israel, com motivações da paga das primícias. Foi Javé que nos deu esta terra abençoada e por isso ofereço as primícias da terra recebida de Javé. Note-se que por dízimo se entende na legislação e na praxe arcaica a 10ª parte, como o próprio nome está dizendo, 10ª, dízimo. Quando o israelita queria resgatar, retomar algo que deveria entregar como dízimo, devia compensar seu valor e acrescentar 1/5 do valor. Era uma multa, um ágio de 20%, está no Levítico 27, 31. Outro pormenor da legislação mosaica, que convém notar, segundo Números 35, 1 a 8, é que os levitas receberam cidades próprias entre as tribos, para nessas cidades, com determinado território circunvizinho, conseguiram seu sustento mediante atividades produtivas. Isto é, em vez de viverem do dízimo, os levitas recebem imóveis. O dízimo é substituído por uma dotação fundiária.
certamente a solução para o problema do sustento dos levitas, mas que deve ter criado outros problemas, exigindo outras reformas. O rei Ezequias, em sua reforma geral do culto, revigora a instituição do dízimo, para que os sacerdotes e levitas pudessem dedicar-se melhor às suas funções. O livro de Crônicas, no capítulo 31, fala bem isso. Também Neemias, depois do exílio, reorganiza, entre outras coisas, o dízimo. Neemias 10, 36 seguintes. Com essa boa organização, o povo de Judá se alegrava por ver seus rostos, seus postos, os sacerdotes, os levitas. Não sendo entregues assim as dádivas e dízimos, os levitas, o que acontecia? Desertavam do culto e retiravam cada um para a sua região. Daí a necessidade de recolher organizadamente as contribuições. O dízimo e os macabeus. Uma vez profanado o templo, os macabeus não sabem como pagar o dízimo, o que fazer com ele. Os profetas eventualmente denunciam o roubo, a falta de pagamento do dízimo e as consequentes desgraças, punidos, Malaquias 3,8, ou então perigos ligados ao dízimo, Amós 4,4, que alguns exegetas entendem como uma irônica ameaça profética, insistindo na inutilidade de um dízimo pago formalisticamente, enquanto outros entendem a passagem como denúncia contra a idolatria na forma de uma irônica exortação. O justo Tobias é o modelo de conscioso cumpridor do dever do dízimo nas suas várias formas. Tobias 1, 6, 8. Em resumo, o Antigo Testamento, nós podemos notar o seguinte, que o Antigo Testamento nos retrata a imemorial e constante atitude do homem de expressar seu relacionamento com a divindade, pela oferta de bens materiais, especialmente por ocasião do acréscimo dos mesmos. Que antes da história do povo de Deus, essa disposição se concretizara, entre outras formas, na praxe de oferecer a 10ª parte. Que a revelação do Antigo Testamento sancionou e institucionalizou na sua legislação essa forma e praxe chamada dízimo. Que a regulamentação mosaica destinou os frutos desse dízimo a prover a manutenção do culto e, secundariamente, ao atendimento dos necessitados. Que a instituição deve ter sofrido evolução, adaptação, conforme as novas situações iam se apresentando. Que as repetidas reformas parecem atestar que houve, além da alegre e religiosa prática do dízimo, também problemas e crises no seu funcionamento, com altos e baixos. No próximo vídeo veremos o Novo Testamento.